Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Hoje eu quero tratar com você sobre o tema A Morte de uma Igreja, fundamentando esta mensagem em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Neste mês de julho de 2011, eu visitei a Ásia Menor, hoje região da Turquia, e fizemos uma pesquisa, uma análise das 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aquelas igrejas que foram igrejas pujantes, vivas e operosas, hoje não existem mais. Ali está apenas ruínas, pedras reviradas e muito pó de uma igreja que no passado foi uma forte e robusta igreja. A pergunta é: o que levou esta igreja a morrer? O que levou esta igreja a não existir mais e a perder a sua conexão com as futuras gerações? É muito importante entender que os mesmos sinais de morte que levaram aquela igreja a deixar de existir, e nesta mesma região onde existiram as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, hoje neste país, a Turquia, existe menos de 1% de cristãos. Ali tem apenas reminiscências e memórias distantes de uma igreja que não existe mais. O que é preocupante é que também hoje nós estamos assistindo à morte de muitas igrejas. A Europa, berço do protestantismo, de onde missionários saíram para percorrer o mundo, levando o Evangelho de Jesus Cristo, hoje é considerado um continente pós-cristão. Lugares, países, nações que outrora eram marcadas pela presença evangélica, pela presença protestante, hoje muitas das denominações históricas estão minguando, perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. Seminários que outrora formavam pastores, teólogos, missionários, hoje estão rendidos ao liberalismo teológico, e estes centros do saber teológico rendidos à heresia do liberalismo teológico têm levado à morte em vez de conduzir as igrejas à verdade, promovendo a vida. Esta mesma realidade nós estamos detectando, por exemplo, na América do Norte. Muitas denominações históricas também se capitularam ao liberalismo teológico, e muitos seminários que eram celeiros de grandes pensadores cristãos, de grandes missionários, hoje também foram assaltados pelo liberalismo, e estas igrejas estão, na sua vasta maioria, perdendo milhares de membros todos os anos, e estão muitas vezes comprometidos com heresias graves e com a ética extremamente frágil. É muito preocupante, eu quero proclamar isto aqui com grande dor no coração, que muitas denominações históricas já estão fermentadas também no Brasil por este veneno mortífero do liberalismo teológico. Porque quando a igreja se capitula a esta vertente, ela não tem mais antídoto, ela não tem mais autoridade para pregar com fidelidade à Escritura, e como a teologia desemboca na ética, uma teologia fraca vai desaguar numa ética vulnerável. Hoje eu queria chamar a sua atenção para estas 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais Jesus encaminhou cartas, e perceber quais foram os sintomas da morte daquelas 7 igrejas. Em primeiro lugar, a morte de uma igreja acontece quando esta igreja abandona a verdade.
quando esta igreja rompe com a ortodoxia teológica e doutrinária, quando esta igreja abre flancos e abre portas para a entrada de novidades, de heresias, quando esta igreja negocia a verdade, quando esta igreja não persevera na sã doutrina. É importante entender que as igrejas da Ásia Menor foram fermentadas por heresias absolutamente perigosas e nocivas. Por exemplo, Jesus Cristo denuncia a igreja de Pérgamo, porque lá em Pérgamo estava se tolerando as doutrinas de Balaão e as doutrinas dos nicolaítas, doutrinas falsas, falsos mestres, falsos apóstolos, que entraram na igreja com suas terríveis e perniciosas heresias. E a heresia, a falsa doutrina, o falso ensino, mata a igreja, destrói o rebanho, dispersa as ovelhas de Cristo. Se você perceber, na igreja de Tiatira, Jesus Cristo denuncia que a igreja estava tolerando uma falsa profetisa, e não apenas tolerando os seus falsos ensinos, mas aceitando que esta falsa profetisa induzisse os membros da igreja à prostituição, à imoralidade. Quando uma igreja negocia a verdade, ela se fragiliza na ética, porque a teologia é mãe da ética. Uma igreja nunca terá uma moralidade sólida se ela tem uma doutrina fraca, porque a vida decorre da verdade, a vida decorre da doutrina. Se uma igreja transige com a verdade de Deus, ela não tem como viver uma vida cristã robusta, com testemunho irrepreensível. Segundo lugar, a morte de uma igreja acontece quando esta igreja começa a se associar e fazer pontes de amizade com o mundo. É muito importante entender que o mundo é um sistema posto no maligno. O mundo é um sistema que oprime a igreja, que odeia a igreja e que muitas vezes chama a igreja com linguagem de sedução para fazer amizade com ele. E a palavra de Deus nos exorta da seguinte forma: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. A Bíblia diz que você não pode ser amigo do mundo, porque quem se constituir amigo do mundo se faz inimigo de Deus. A Bíblia é clara em dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia diz que quando a igreja se une ao mundo, se liga ao mundo, torna-se amiga do mundo, se mistura com o mundo, ela vai ser também julgada e condenada com o mundo. Na igreja de Pérgamo, por exemplo, havia esta simbiose, essa mistura, esta amizade, esta junção da igreja com o mundo, e isso levou aquela igreja à bancarrota espiritual. Na igreja de Sardes, por exemplo, o Senhor Jesus denuncia que ele não tinha visto aquela igreja íntegra na sua presença, as obras da igreja não eram puras, não eram íntegras, e as vestes dos crentes estavam contaminadas pelo pecado desta associação e desta imitação ao mundo. Mas em terceiro lugar, uma igreja, ela dá sinais de morte quando esta igreja se entrega à imoralidade. É muito triste quando se nota hoje que a vida de muitos cristãos não tem mais diferença alguma daqueles que não conhecem a Deus. O Senhor Jesus denuncia a imoralidade na igreja de Tiatira, na igreja de Sardes, na igreja de Pérgamo, igrejas que estavam capitulando-se ao pecado, da imoralidade sexual, da infidelidade conjugal, da promiscuidade moral. Quantas vezes brotam de dentro das igrejas escândalos e mais escândalos, casamentos destruídos, divórcios e mais divórcios acontecendo. Os jovens, em vez de se preservarem puros para o casamento,
O sexo está acontecendo com uma certa naturalidade antes do casamento. E isso atrai sobre esses mesmos jovens a ira de Deus, e eles caminham já para o casamento fragilizados na relação conjugal. Uma igreja não pode ser uma igreja viva, operosa, com testemunho no mundo, como luz do mundo, como sal da terra, se a sua vida é uma vida eivada de impureza e se existe essa mistura com as práticas da imoralidade tão comuns e tão incentivadas pelo mundo. É interessante observar que Jesus pontua isso e exorta a igreja a esse respeito. Mas também nós podemos notar sinais da morte de uma igreja quando esta igreja não associa doutrina com vida. A igreja de Éfeso, por exemplo, foi elogiada por Jesus pelo seu zelo doutrinário, por não tolerar os falsos apóstolos, por pôr à prova aqueles que queriam ser mestres na igreja, mas não traziam a sã doutrina. A igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus por odiar as obras dos nicolaítas que induziam o povo de Deus à heresia e à imoralidade. Mas Jesus diz para a igreja de Éfeso: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A doutrina precisa vir acompanhada com a vida. Nós não podemos separar ortodoxia de piedade. Nós não podemos viver encastelados em doutrinas bonitas apenas, mas viver desconectados com a prática da piedade. Doutrina e vida caminham juntas. A igreja precisa ter zelo pela doutrina e zelo pela vida. Não adianta ser ortodoxo de cabeça e herege de conduta. Não adianta existir um divórcio entre doutrina e vida, entre teologia e ética. A igreja precisa ter zelo pela verdade e zelo pela vida. Jesus Cristo chegou a dizer à igreja de Éfeso: se ela não se lembrasse de onde havia caído, se ela não se arrependesse, se ela não voltasse à prática das primeiras obras, Jesus removeria o seu candeeiro daquele lugar. E a igreja de Éfeso foi removida mesmo. Hoje ali só tem ruínas daquilo que no passado foi uma forte e pujante igreja. Ainda nós podemos identificar a morte de uma igreja quando esta igreja não avalia a sua própria situação de decadência espiritual. Por exemplo, Jesus Cristo olha para a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes tem nome de que vive, mas Jesus olha para esta mesma igreja que dava nota máxima a si mesma diante do espelho e diz: você está morta. Quando uma igreja aplaude a si mesma, quando ela tece elogios a si mesma, quando ela tem uma alta estima diante do espelho, mas pelo filtro da verdade, pela ótica de Deus, pela avaliação daquele que conhece a igreja, está no meio da igreja e sonda a igreja, esta mesma igreja que pensa estar viva, está morta. Uma igreja que não tem a capacidade de autoexame, é uma igreja que caminha celeremente para a morte. Jesus olha para a igreja de Laodiceia, e aquela igreja tinha uma alta opinião de si mesma. Ela diz: eu estou rica, estou abastada, não preciso de coisa alguma. Mas Jesus olha para esta mesma igreja ensimesmada, esta igreja narcisista, egoísta, e diz assim: não, Laodiceia, você não é rica, você não está abastada, você é pobre, miserável, você está nua. Eu aconselho que você compre de mim vestes brancas para te vestires, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, notem vocês que uma igreja pode estar enganada acerca do seu verdadeiro estado espiritual. Aquelas igrejas se julgavam igrejas espirituais, igrejas fortes, igrejas ricas, e na análise de Jesus eram igrejas fragilizadas, igrejas sem verdor, sem vigor, sem piedade e sem espiritualidade saudável.
O que é importante entender que Jesus Cristo, para uma igreja que está morrendo, Ele é o remédio, Ele é a solução, Ele tem a solução para a igreja. Aquela igreja de Sardes que estava morrendo, Jesus Cristo diz, eu tenho os 7 Espíritos de Deus, eu tenho a plenitude do Espírito, e é o Espírito Santo que pode trazer vida para uma igreja que está morrendo. Para a igreja de Laodiceia, que estava morna, estava a ponto de ser vomitada por Jesus, Jesus Cristo diz, eu estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. Jesus Cristo é o remédio para a igreja, Jesus Cristo é a solução para a igreja, a saída para uma igreja doente, uma igreja que está morrendo, é voltar-se para Jesus, é voltar-se para a palavra, é voltar-se para o verdadeiro evangelho, é fugir do liberalismo teológico, é fugir do misticismo teológico, é fugir do sincretismo religioso, é arrepender-se do seu pecado, das suas obras más e voltar-se para o Senhor arrependida, contrita, para que Ele a restaure, para que Jesus a cure, para que Jesus a coloque de volta no trilho da verdade. Que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira, que nós tenhamos a bênção de experimentar um tempo novo de restauração, de arrependimento e de reavivamento, porque do contrário, quem sabe lá no futuro, aquelas igrejas que hoje são vivas, amanhã poderão estar como as igrejas da Ásia Menor, apenas igrejas mortas. Eu quero orar por você, eu quero orar pela igreja evangélica brasileira. Eu quero orar para que Deus mantenha uma igreja viva, sólida, robusta, fiel na nação brasileira. Deus Santo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira. Não permita, meu Deus, que aqui aconteça o que aconteceu na Ásia Menor, que está acontecendo em alguns países da Europa e da América do Norte. Permita, meu Deus, que sejamos uma igreja viva, uma igreja pura, uma igreja fiel, uma igreja bíblica, uma igreja piedosa, uma igreja zelosa no seu testemunho, para que possamos legar às futuras gerações o evangelho verdadeiro e uma igreja viva e operosa para a glória do teu nome. É a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.